E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 61. E o título dessa mensagem é Segredos para Superar as Aflições. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo aplique essa palavra a cada coração que está aqui e aquele que estão nos assistindo pela internet. De forma, Senhor, que o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja pregada, Senhor, com fidelidade, e o teu nome, Senhor, seja engrandecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante a mão aqui quem nunca passou por uma adversidade ou por uma aflição na vida. Nunca passou. Na verdade, ninguém na vida passa incólume, passa imune às aflições. Nós acabamos de ver um vídeo de pessoas que foram afligidas por conta da chuva, que perderam muitos dos seus pertences, a sua habitação ficou comprometida. E esse é apenas um exemplo próximo a nós de aflições que podem vir sobre as nossas vidas. As aflições, elas geralmente são contratempos, são obstáculos que surgem no nosso caminho e que podem acabar até nos desviando do foco da nossa vida, porque nós corremos o risco de nos deixar abater e mergulhar na aflição e perder até o sentido e o propósito da vida. Mas nós que somos cristãos, isso não vai acontecer conosco, porque nós já oramos, como foi orado aqui no começo do culto. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse ambiente hoje, esteve aqui hoje no altar, né? Porque o pastor chamou todos os homens e chamou todas as mulheres, então todo mundo aqui já recebeu oração e eu creio que a oração de um justo muito pode ser o efeito, amém, conforme a Bíblia diz, e quanto mais a oração de muitos justos, amém? Amém. Bom, considerando que as aflições elas são inerentes à nossa condição, à nossa existência humana, nós geralmente lutamos com todas as nossas forças a qualquer custo para evitar. Ninguém gosta de ser afligido. Nós queremos nos poupar das aflições, e isso é normal. Agora, nós também não podemos fazer como o avestruz. O que é que o avestruz faz? Quando ele se sente acuado, quando ele se sente em perigo, o avestruz ele procura um buraco no chão e ele coloca a cabeça pensando que está se escondendo, e o corpo todo fica de fora. Mas no entendimento dele ali, ele está protegido, porque ele conseguiu colocar a cabeça, do buraco. Nós não somos avestruzes, e a gente sabe que a gente tem que encarar a vida de frente como ela é, conforme inclusive foi orado aqui. Tanto que há aqueles que até dizem o seguinte: as aflições elas são necessárias à nossa vida. Elas também não trazem só prejuízo, mas elas também trazem benefícios. Por exemplo, o poeta romano Horácio, que nasceu em 64 a.C., ele disse o seguinte: a adversidade e a aflição despertam em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. E é verdade, muitas vezes você só se dá conta de uma capacidade que você tem para resolver alguma coisa quando você é colocado diante de uma situação aflitiva. Se você está sempre no bem bom, se você está sempre remando a favor da correnteza, você não tem que fazer muito esforço. Basta você ficar ali naquele nado de cachorrinho,
para não afundar e vai correnteza abaixo. Agora, se alguém diz, vire-se contra a correnteza e comece a nadar contra a correnteza, aí isso vai exigir de você um esforço. Na vida, muitas vezes, nós só nos damos conta de características que nós temos quando nós somos colocados em xeque, quando nós somos colocados diante de uma situação aflitiva, porque aí a gente tem que resolver, a gente tem que encarar, e muitas vezes a gente resolve aquilo e passa e sai do outro lado olhando e diz, poxa vida, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, ou que eu desenvolvi essa habilidade enquanto eu estava na prova. Então, como diz o cântico, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Por quê? Porque o Senhor está comigo. Vocês têm assistido aqui as ministrações do pastor Pedro sobre Daniel, né, os seus amigos, e uma das coisas que aconteceu na vida deles foi que eles foram jogados na fornalha, mas eles não foram para a fornalha sozinhos, o Senhor foi com eles. Amém. O Senhor não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Então, a aflição, ela faz parte sim da vida. E Davi, ele estava aqui, quando ele compôs esse salmo, ele estava numa situação de aflição. Na verdade, irmão, se você olhar os 150 salmos, eles refletem momentos de alegria, sim, mas a maior parte dos salmos foram compostos como orações pedindo livramento a Deus, pedindo socorro ao Senhor, e foram as aflições que aconteceram na vida de Davi que produziram todas essas orações, que são os 150 salmos. Essas 150 orações foram produzidas durante as situações de aflição, e são os salmos o melhor e maior livro de poesia mais lido que se tem notícia na história da Terra. Não existe nenhum livro de oração e de poesia que tenha sido mais inspirador do que o livro de Salmos. Quantos de nós aqui já encontramos no livro de Salmos uma palavra de Deus para nós num momento difícil da nossa vida? Então, aí você entender que nem sempre a aflição tem apenas um lado negativo. Davi, ele estava enfrentando aqui uma aflição grande. Por quê? Porque ele era rei. Só que ele teve o seu filho Absalão, que se levantou contra ele para matá-lo, que queria assumir o trono no seu lugar. E Davi se viu obrigado a fugir do palácio, saiu mesmo correndo, fugido, para poder salvar a sua vida, porque ele estava debaixo de uma grande ameaça. E Davi, então, ele vai para um momento no deserto, deixa o palácio, e ali ele faz diversas orações que renderam vários salmos, e um dos salmos que foram fruto desse momento na vida dele foi exatamente o salmo de número 61. Então, mais do que a gente olhar para este salmo apenas como um momento de dor e de luta na vida de Davi, vamos olhar o que é que ele pode também nos inspirar para que nós, quando porventura passarmos por algum momento de aflição, a gente saiba como agir diante dessa situação. Amém? Amém. Estão comigo até aqui? Amém. Pronto, nós estamos fazendo uma introdução para que você possa se situar diante daquilo que nós vamos ministrar. Pastor, o que é que nós podemos aprender com Davi diante das aflições? Quais foram as atitudes que ele teve aqui, que nós podemos trazer como instrução, como inspiração para a nossa própria vida? Primeiro, quando você estiver passando por uma situação de adversidade ou de aflição, lembre-se das vezes em que Deus já ouviu a sua oração e também da sua posição nele. Lembre-se das vezes em que Deus já respondeu às suas orações. No versículo 5 ele disse assim, pois ouviste os meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem o seu nome. Davi, ele fez uma retrospectiva da sua vida, e ele se lembrou e ele se animou ao lembrar dos momentos na sua vida em que ele passou por grande luta e que o Senhor veio ao seu socorro. E isso fez com que Davi
pudesse expressar e dizer: Senhor, tu já me ouviste no passado, o Senhor já me ajudou em outro momento, e agora o Senhor vai estar comigo. Ou seja, Davi, ele tinha um histórico com Deus. Você tem um histórico com Deus, amém? Que histórico é esse, pastor? O histórico que você começou a construir a partir do momento em que você se converteu. Quando você se converteu, você começou a desenvolver uma comunhão com Deus. Você passou a caminhar na vida cristã. E muitas vezes você já teve orações respondidas. Quantas e quantas vezes você pode testemunhar de que o Senhor veio ao seu encontro, de que Ele atendeu ao seu pedido, de que Ele atendeu à sua oração? Os testemunhos que a gente vê aqui na igreja são exatamente relatos de atuações de Deus na vida da sua igreja. Então todo testemunho, todos nós temos testemunho na nossa vida. Por quê? Porque diuturnamente nós estamos orando e Deus tem respondido às nossas orações. Amém? Então, quando você passar por aflição, lembre-se das orações que Deus já respondeu no passado. Mas lembre-se também da sua posição em Deus, porque Ele disse o seguinte: tu me deste a bênção que está reservada para os que temem o teu nome. Ei, você teme ao Senhor? Amém? Pois deixa eu lhe dizer, tem bênção reservada para você. Tem bênção reservada para você. A palavra do Senhor nos diz que nós, como povo de Deus, nós que tememos o seu nome, nós estamos em uma posição espiritual em Deus. Paul Cron, ele fala o seguinte: a vida cristã não é lutar por uma posição, mas a partir de uma posição. Nós como cristãos, nós não estamos lutando por posições, por cargos, por notoriedade, por estrelato. Não, mas nós como cristãos, nós estamos lutando a partir de uma posição que nós temos no Senhor. Eu e você já estamos numa posição em Deus. Nós já estamos aliançados com o Senhor. Nós fomos salvos, redimidos. A Bíblia Sagrada nos diz que antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Nós agora somos filhos do Senhor. Nós agora estamos em aliança com o Senhor. Aleluia. E essa posição, ela fala da nossa identidade, de quem nós somos no Senhor. O apóstolo Paulo diz: vocês, lá em Efésios 2, vocês não estavam longe, mas agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. João Calvino, o grande reformador protestante, ele disse algo bem interessante acerca desse salmo. Ele disse o seguinte: Deus jamais desapontará seus servos. Ao contrário, Ele coroa com eterna felicidade as lutas e pressões que porventura tenham no âmbito da sua fé. Os que temem o seu nome não serão abandonados ao mesquinho privilégio de se regozijarem por uns dias, senão que garantir-lhes uma permanente herança de felicidade. Só os que temem a Deus é que contam com verdadeiro e legítimo desfrute de suas bênçãos. Amém. Se você teme a Deus, eu quero lhe dizer, você pode contar com o legítimo desfrutar da bênção de Deus. É uma bênção que está reservada aos que temem ao Senhor. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, existe que a gente chama em teologia de graça comum. O que é graça comum, pastor? Graça comum é o favor de Deus que está sobre a sua criação. Por exemplo, quando Deus manda chuva sobre a plantação, Ele manda a chuva sobre a plantação do crente, mas Ele manda chuva sobre a plantação do ímpio. É ou não é? Não chove só lá na horta do crente, não chove na horta do ímpio. O cara lá é ateu, mas se ele planta, ele vai colher, porque quando Deus mandar a chuva, vai vir sobre todos. A graça comum é o favor de Deus que manifesta-se na sua criação para favorecer a todos os seres humanos. Por exemplo, quando um cientista ele estuda e descobre a cura de uma doença, essa cura de doença, ela é só para cristão? Não,
ela é para todo mundo. Outra, muitas vezes o cientista é inclusive ateu. E ele descobre a cura para uma doença, para um tratamento. Sabe o que é isso? É graça comum, é o favor de Deus sendo espalhado sobre a sua criação. Amém. Isso aí, toda a criação desfruta disso. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um favor de Deus que é específico para aqueles que temem ao Senhor. Amém. A intimidade, a alegria em Deus é para aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, você que está em Cristo, você tem uma posição no Senhor que nada neste mundo pode roubar, que ninguém pode comparar, nenhuma bênção material ou emocional que esse mundo possa dar, pode se comparar àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Por quê? Porque você está em Cristo, porque você é filho de Deus, porque você tem uma posição no Senhor. Então a primeira coisa que você precisa entender quando estiver passando por aflição é o seguinte: primeiro, Deus escuta as nossas orações. Segundo, eu estou lutando, eu estou enfrentando essa aflição a partir de uma posição espiritual na qual o Senhor já me colocou, e nessa posição é que eu vou vencer. Por isso que o pastor, ele no começo do culto, ele falou: não saia da posição, não arrede o pé, não volte atrás, seja firme. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela está reservada para aqueles que perseveram. Amém. Quando a gente lê lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, é sempre as promessas, é para aquele ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, persevera até o fim. É sempre para aqueles que perseveram. Então, diante da aflição, seja perseverante. Amém? Não permita que a dúvida, a falta de fé, tão típicos de um momento assim difícil que a gente está passando, roubem de você a memória daquilo que Deus já fez na tua vida. Amém. E de que Ele é seu Pai, e de que Ele, como Pai, Ele tem um amor e uma aliança com você que são eternas. Amém? Amém. Segunda atitude que você precisa ter quando passar por aflição é que você tem que manter uma expectativa positiva em vez de pensamentos derrotistas. Você não vai viver com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Mantenha atitude positiva. Pensamento, uma expectativa positiva. Olha o que aqui Davi está dizendo quando ele está aqui debaixo de aflição, sendo jurado de morte. Versículo 6: acrescenta muitos anos à vida do rei. Está pedindo a Deus, Senhor, acrescenta. Eu sei que eu estou aqui debaixo de perseguição, mas Senhor, acrescenta muitos anos à vida do rei, que sou eu. Que ele viva muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Amém. Ele sabia que estava sendo perseguido? Sabia, mas ele está pedindo o socorro de Deus. Ele está com expectativa de que o Senhor vai guardá-lo, de que ele vai viver, de que aquela luta ali não é para a morte, de que ele não vai ser morto ali na mão do seu adversário, independente de quem seja. Davi estava ameaçado? Estava sim, mas Davi se lembrou das promessas de Deus. E uma das promessas de Deus para Davi, da aliança que Deus fez com Davi, sabe qual foi? É que o seu trono existiria para sempre, que a sua dinastia iria ser eterna. Olha aqui o que é que diz no Salmo 89:36: a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Deus promete para Davi uma posteridade. Deus promete para Davi um reinado longo. E sabe quando é que isso se cumpriu? Em Jesus Cristo, o filho de Davi, porque Jesus Cristo veio e o seu reino é sem fim. Porque a promessa do Senhor estava na mente de Davi. Ele diz: ó, Deus me prometeu, o Senhor fez aliança comigo, pois é nessa expectativa que eu vou viver. Ei, você se converteu? Amém?
Você é filho de Deus? Amém? Pois é nessa expectativa aí, querido, que você tem que andar. Amém. Não é no que o Jornal Nacional está dizendo. Não é que os números da economia estão dizendo. Não é o que o Fantástico à Noite está dizendo. Não é o que o pessoal da internet está dizendo. Não é o que os analistas financeiros estão dizendo. Eu tenho que viver na expectativa do meu Deus, da minha aliança com o Senhor, da minha vida com Deus. Amém. Aleluia. Tenha cuidado para que a adversidade não contamine a sua fé, não contamine seus pensamentos e as suas atitudes. Francis Schaeffer, ele disse o seguinte: a batalha espiritual, a perda da vitória, está sempre no mundo dos pensamentos. A gente muitas vezes começa perdendo a batalha aqui, ó. Porque a gente começa a se entregar a pensamentos de derrota. Os pensamentos, queridos, são semente das ações. Toda ação, ela passa, antes dela ser concretizada, ela passa por um pensamento. E aí você tem que vigiar os seus pensamentos. Por isso que tem um pensamento anônimo que diz assim: o homem não é o que pensa ser, mas o que ele pensa, isso ele é. E é o que a Bíblia diz lá em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então você tem cuidado o que é que está passando na tua mente. Vigie os teus pensamentos, porque os seus pensamentos podem ser um trampolim para a sua vitória, mas eles podem ser também um degrau para a sua derrota, se você não vigiar. Amém. Se você se entregar a pensamentos negativos, ao invés de você se firmar nos pensamentos da palavra de Deus para você. Amém. Eu gosto muito do pensamento do William Shackler, quando ele diz assim, ó: os pensamentos vãos contaminam o coração tanto quanto os pensamentos vis. Os pensamentos vãos contaminam o coração tanto quanto os pensamentos vis. Tudo contamina o coração. Ei, eu não quero pensamento vil para mim, mas eu também não quero pensamento vão, não. Eu quero, é o que a Bíblia diz: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. É isso que ocupa o seu pensamento. Talvez seja por isso que Bernard Shaw ele falou que o otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Já o pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Conta-se que o dono de uma fábrica de sapatos, na verdade de sandália, ele estava querendo expandir o seu negócio, só que o mercado nacional estava saturado. E aí ele viu uma reportagem que lá na Índia o pessoal andava descalço. Aí ele disse: rapaz, eu poderia prospectar o mercado indiano. Chamou um vendedor dele e pagou. Ele disse: você vai passar uma semana na Índia fazendo um levantamento do mercado para ver a possibilidade da gente entrar lá. Aí o vendedor foi. Uma semana depois ele fez o relatório: patrão, pode esquecer esse negócio de vir para cá. O pessoal que é muito pobre anda tudo descalço. Vai lá comprar chinela, patrão, vai lá comprar sapato. Aí veio de volta. E o cara ficou inconformado, disse: não acredito, eu preciso ouvir uma segunda opinião. Chamou o outro vendedor e mandou passar uma semana lá. Uma semana depois o outro vendedor disse: patrão, pode começar a embarcar a sandália para cá, que aqui ninguém usa sandália, vamos vender para todo mundo. O que foi, o que mudou? Era o mesmo cenário, mas a forma como viram a situação. Entende? Então, você quer enfrentar uma aflição de forma sobranceira, de forma altiva, então o que é que você precisa fazer? Você precisa manter uma expectativa naquilo que o Senhor fala acerca da sua vida. Amém. E não naquilo que o mundo, ou o diabo, ou as setas malignas queiram colocar na sua mente. Amém. Por isso que você precisa da couraça da justiça, precisa do capacete da salvação, para desviar das certas inflamadas do maligno. Amém. Amém? Agora, deixa eu lhe dizer,
se você não se alimenta da palavra de Deus, meu querido, eu quero lhe dizer, fica difícil você se livrar das setas malignas. Porque se você na hora do almoço está assistindo Barra Pesada, Pega, Deus. se às 8 horas você está no alerta geral, aí quando vai assistir jornal, é terremoto, é guerra, não sei o que, você vai, aí você começou o dia assim, ó, não, hoje vai ser melhor, mas aí foi meio dia, aí você já começou assim, aí depois assim, aí quando você vai dormir, por quê? Porque você está alimentando a sua mente com coisas que não são do Senhor. Amém? Na Bíblia, nós temos o exemplo de pessoas também que viram a mesma situação. O povo, Moisés mandou os espias para poder ver a terra. Mandou os 12 espias. Com os 12, dentre eles estava Josué e Caleb. Quando eles voltaram, deram um relato e disseram: olha, essa terra aqui a gente não vai poder conquistar não, porque o pessoal que está ali é gigante, nós éramos como gafanhotos diante deles. E Josué e Caleb disseram: não, o Senhor está conosco, nós vamos devorá-los como quem come pão. Glória a Deus. Qual a diferença? A diferença foi que um olhava da perspectiva de Deus e outros olhavam da perspectiva apenas do seu poder, do poder humano. E sabe o que aconteceu? Daqueles 12, apenas 2 entraram na terra prometida. Os outros 10 que não creram, morreram no deserto. Plano de leitura da Bíblia. Plano de leitura da Bíblia, o pastor Pedro está dizendo aí. Então, querido, deixa eu instilar em você fé. Tenha fé em Deus. Mas para você ter fé em Deus, você precisa se alimentar da fonte correta. Leia a palavra Amém. de Deus. Amém? Amém. Você foi chamado a viver por fé. Portanto, nada menos do que a confiança deve ser a sua companheira de jornada. É ou não é? Se eu fui chamado a viver por fé, eu vou agora andar com pensamento de derrota? Não. Eu não estou aqui falando para você ter pensamento positivo do coach, tá? Eu não estou falando daquela coisa de você chegar diante do espelho. Espelho, espelho meu, tem alguém mais forte do que eu? Eu não posso nem dizer isso, porque eu me lembro do pastor Pedro ali. Mas você fica olhando para o espelho e fica dizendo: vai, você pode, você consegue. Irmão, não perca seu tempo não, vai orar. Vai dizer: Senhor me fortalece, Senhor me sustenta, Senhor me ilumina, Senhor vai dentro de mim, põe os teus anjos, Senhor é o meu escudo, Senhor é a minha fortaleza. Amém? Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. Terceiro, como é que eu enfrento uma aflição, pastor? Confie no caráter de Deus, revelado em seus atributos. Versículo 7, o que é que o Davi fala? Que o rei reine na presença de Deus para sempre, que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Sabe o que é que Davi está dizendo? Ele disse: Senhor, olha, eu estou confiando aqui no teu caráter. E no teu caráter tem 2 características que Davi ressalta aqui: fidelidade e amor. Eu acho que é por isso que ele disse lá no Salmo 23: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe qual é a imagem ali no Salmo 23, quando Davi diz certamente que a bondade e a misericórdia? A imagem, a ideia que está ali no texto é que bondade e misericórdia são 2 guarda-costas que estão andando com ele. Ele diz que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Vem a coisa ruim, eu diz: ó, bondade, ó, cuida aí por mim. Aí vem outra coisa ruim, diz: misericórdia, pega aí. De forma
que você vai estar guardado no Senhor. Davi diz, olha, que o teu amor e a tua fidelidade me guardem, Senhor. Queridos, o bom caráter de Deus revelado por meio dos seus atributos. Pastor, o que são atributos? Atributos são características, são qualidades do caráter de Deus. Que o caráter de Deus possa ser conhecido por você, para que você possa entender as características do amor de Deus pela sua vida. Abraão, ele recebeu um grande desafio, e aquele chamado de Abraão, ele era um fator gerador de grande angústia, porque imagine você sem GPS, sem previdência social, sem emprego, sem garantia nenhuma. O Senhor diz, ó, sai da tua terra, do teu lugar, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele diz, qual é a garantia, Senhor? Ele diz, a garantia sou eu. Mas não era a garantia do Paraguai, era a garantia do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus! Glória a Deus! Paul Holcroft, ele fala o seguinte: Abraão não conhecia precisamente o seu roteiro, mas conhecia o que viajava em sua companhia. Ele não sabia qual era o roteiro, mas ele sabia quem estava com ele. Então, meu querido, Abraão foi. E vocês conhecem a história. E nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós somos herdeiros da fé de Abraão. Amém. Sabia? Amém. Você é herdeiro da fé de Abraão. Amém. Foi porque Abraão creu e que a sua descendência espiritual, que somos eu e você que estamos aqui hoje, por causa de que alguém disse sim para Deus, porque confiou no caráter de Deus. Glória a Deus! A Bíblia Sagrada diz que para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de fé, crer e confiança, de entrega. Porque ele diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele se aproxime de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Só existe, querido, uma maneira de você ajudar a Deus. Sabe qual é? Permitindo que Ele lhe ajude. Amém. Só assim você vai ajudar a Deus. Sabe como é que você ajuda a Deus? Deixa Ele lhe ajudar. Amém. Dependa dEle. Confie nele. Espere nele. Porque aí você vai dar a carta branca para o Senhor poder agir como Ele quer, na sua vontade, de acordo com o seu propósito na sua vida. Pastor, alguns atributos de Deus, eu poderia citar, por exemplo, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia. Tudo isso fala do caráter de Deus, que é um Deus reto, é um Deus íntegro, é um Deus verdadeiro. Então, agora imagine, um Deus que tem todas essas características, será possível que Ele vai te deixar ao léu? Será possível que Ele vai te deixar à mercê da sua própria sorte? Não. Se eu sou falho, que a Bíblia diz, sei dar boas dádivas ao meu filho, quanto mais o meu Pai Celestial vai cuidar de mim. Eu tenho certeza que quer ver uma mãe aqui virar uma leoa, ou um pai aqui virar um leão, mexa com o filho dele. Ah, meu filho, aí a coisa vai ficar feia, sabe por quê? Porque todo pai e toda mãe saudável que ama seu filho, ele vai sair na luta pelo seu filho. É natural. Agora, se eu sou assim, falho, imperfeito, vou defender o meu filho, como é que Deus não vai me defender, irmão? Amém. Entende? Amém. Amém. Você não está à mercê, você não está aqui na dependência da nova criação. Ei, não é a igreja que vai te proteger. A igreja, ela tem um papel, a igreja, ela tem uma função. Se nós nos protegemos mutuamente, a partir do momento em que temos comunhão, cuidamos uns dos outros, mas quem cuida de você diuturnamente, que sabe as tuas angústias, tudo que se passa, os teus temores, os teus medos, e que sabe os perigos que você passa, é o Senhor. Amém. É impossível qualquer um de nós aqui proteger a sua vida 24 horas por dia. É. Então você tem um Deus que cuida de ti. Glória a Deus. Por isso que Pedro fala, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Amém?
O Senhor diz lá em Jeremias 29:11: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes uma esperança e um futuro. Este é o pensamento que o caráter de Deus tem acerca de você. Pensamento de paz. Deus não está maquinando mal, Deus não está fazendo ali uma prova para poder te testar, para poder simplesmente mexer com a tua vida e com as tuas emoções. Deus pode nos levar numa situação para nos fazer crescer? Pode. Pode permitir uma situação de aflição para trabalhar na nossa vida? Pode. A própria natureza nos ensina isso. Por exemplo, a águia. Diz que a águia, ela destrói o ninho para forçar os seus filhotes a voarem. Quando ela faz isso, não é porque ela não ama os seus filhotes, mas é exatamente o contrário. Faz pelo desejo de que eles amadureçam e criem independência. Os filhotes, ele pode não entender isso no primeiro momento, mas aquilo vai ser bênção na vida dele. Deus, ele vai trabalhar na nossa vida. Vai sim. Ei, Deus está te preparando para te levar para o céu. Amém. Você vai morar na eternidade. Amém. Amém? Então você chegou aí todo mazelado, chegou aqui todo sem conhecer nada do caráter de Deus, sem conhecer nada das coisas espirituais. Irmão, como é que você vai aprender? Me diz uma coisa, no colégio você faz prova? Faz? Sim. Sim. Eu quero saber quem é o colégio, quem é o aluno que vai estudar se não tiver uma provinha. Se o professor chegar e disser, turma, aqui é o seguinte, eu vou só dar matéria, vocês estudam se quiser e nunca vai ter prova. Tu acha que a maioria dos alunos vai fazer o quê? Nada. Já estou passado mesmo. Isso faz a pessoa crescer? Não. Então, os testes são importantes na vida. Até um produto precisa ser testado para poder ser liberado. Por quê? Para poder garantir a segurança daquela pessoa que vai usar. A Samsung andou tendo problema aí com um celular Note, que era um dos mais caros que tinha. Por quê? Porque o bicho estava explodindo. Um defeito. O que as empresas fazem com recall? Elas fazem recall por quê? Porque detectaram um problema no veículo que precisa ser corrigido, porque senão, ao invés de ser uma bênção, ele vai se tornar uma arma e pode matar você ou outras pessoas. O controle é necessário, o controle de qualidade, o teste é importante. Na nossa vida nós precisamos. Foi por isso que Davi disse, Senhor, foi bom ter sido afligido para eu poder te conhecer. Existem coisas na sua vida que vão acontecer, mas que é necessário que primeiro Deus trate com você. Amém? Amém. Agora lembre-se sempre de uma coisa. Jeremias 29:11. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para a tua vida. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Amém. E para finalizar, pastor, como é que eu supero uma aflição? Você não se esqueça de adorar a Deus e ser fiel naquilo que depende de você. Enquanto está passando pela aflição, você vai adorar a Deus e vai ser obediente ao Senhor. Entende? Olha o que é que ele diz no versículo 8. Então cantareis para sempre louvores ao teu nome, enquanto eu cumpro os meus votos. Davi está dizendo, sabe o que? Senhor, eu estou aqui na aflição, mas eu vou cantar para sempre. Eu vou adorar para sempre. E eu vou cumprir os meus votos. Aquilo que eu me propus diante do Senhor, eu vou obedecer. Não é porque eu estou passando por luta, que agora isso é motivo, desculpa para eu poder andar no pecado, para eu poder fazer aquilo que é errado. Ah, porque Deus não está cuidando de mim, e agora eu também estou aí meio à deriva aí na vida cristã. Ei, querido, não é assim não. Davi procurou conciliar a adoração com obediência. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você
adora enquanto obedece. Glória a Deus. Mantém as duas coisas, adoração e obediência. Calvino ele falou o seguinte acerca desse versículo: Davi, enquanto aplicava a buscar o auxílio de Deus sobre a pressão da calamidade, ele se mostrava invariavelmente agradecido quando experimentava algum livramento. Ou seja, Senhor, eu estou aqui na prova, eu estou aqui na luta, mas eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te obedecendo, eu vou continuar te agradecendo, independente das circunstâncias, independente da luta, eu vou continuar, Senhor. Se nós buscarmos a Deus visando apenas o nosso conforto, o nosso bem-estar, nós não estamos de fato buscando a Deus, nós estamos buscando a nós mesmos. Alan Ferry, ele fala o seguinte: alguns trabalham sem se preocupar em adorar a Deus, outros o adoram sem trabalhar, porém o cristão autêntico tanto adora quanto trabalha. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. No meio da adversidade, faça aquilo que estiver a seu alcance para você superá-la. Agora, não permita que a luta roube de você a capacidade de adorar a Deus durante o processo. A aflição, ela tem um processo. Ela tem começo, meio e fim. E você precisa adorar a Deus em todo o processo. Certa vez o irmão falou para mim o seguinte: pastor, quando eu estou na luta, eu paro de ir para a igreja. Como é, irmão? Se na hora que você mais precisa orar, você para de ir para a igreja, você para de ir adorar a Deus, para de ir buscar a Deus, é um contrassenso. A aflição, ela tem começo, meio e fim. Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de comparar-se ao eterno peso de glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, que falou isso, foi Paulo. Como é que Paulo morreu? Segundo a tradição, Paulo morreu decapitado. Paulo, para a teologia da prosperidade ou para o triunfalismo, ele não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Por quê? Porque ele morreu decapitado. Mas sabe o que Paulo disse? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não importa o meu futuro, como vai ser os meus últimos dias, uma coisa importa apenas: hoje, amanhã ou no último dia da minha vida, eu quero ser encontrado adorando a Deus, andando nos seus caminhos. Por quê, pastor? Porque não é essa vida aqui o final da minha história. O final da sua história não é aqui. O final da sua história está dito na palavra de Deus, que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda aflição. Irmãos, olha, na eternidade a glória vai ser tão grande que você não vai nem se lembrar dessas aflições que você teve aqui. Quando o pastor Pedro estiver lá nas mansões celestiais, a última coisa que ele vai se lembrar é das goteiras. Significa o quê? Que tem que deixar a goteira? Não, claro que não. Vai continuar trabalhando. E é isso que a gente está fazendo. Amém? Então, querido, deixa eu lhe dizer, não pare a sua vida por causa da aflição. Saiba que você tem uma posição em Deus. Você está aliançado com o Senhor. O Senhor quer o melhor para a tua vida. E o Senhor vai com você todos os dias da tua vida. Não apenas para hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Nós já oramos aqui no começo do culto, mas eu quero fazer mais uma oração. Você que está aqui e que Deus falou ao seu coração por meio dessa palavra, e você está numa situação de aflição, eu quero orar por você, para que o Senhor... E a oração que foi feita no começo foi anulada? Não. A minha oração, sabe qual vai dizer? O Senhor guarde a tua mente e o teu coração. Porque aquilo que foi orado aqui no início do culto está anotado no livro de Deus. Mas o que eu quero é que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração durante o processo. Durante esse processo, para que você não desfaleça, para que você não fique desanimado ao longo do caminho. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Amém. Não tenha medo. Não está chovendo, não tem gota. Nós vamos orar ao Senhor. Filipenses 4, 6 diz o seguinte: que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes Seja mais? em tudo, por meio da oração e da súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, e com ação de graça. E o Senhor vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. Amém? Sim. Vamos orar. Olha pra Você que câmera, está olha pra aí, câmera, esquece lá embaixo. que não veio aqui, não está passando por essa situação de aflição grande, então estenda a sua mão aqui em relação a esses irmãos e irmãs. Pai, ó Senhor, aplica a tua palavra ao coração da tua igreja. Senhor, a tua palavra é bálsamo, a tua palavra é consolo, a tua palavra, Senhor, é sustento, a tua palavra é ânimo, a tua palavra, Senhor, revigora a alma, Senhor, conforme diz a tua própria palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha agora, tocando cada mente e cada coração aqui, para que, Senhor, independente da circunstância que estão passando, que o teu Espírito Santo traga sobre eles a paz que excede todo entendimento, que guarde as suas mentes e os seus corações, enquanto o Senhor está cuidando, enquanto o Senhor está agindo, enquanto o Senhor está movendo céus e terra a favor deles, que eles possam, Senhor, descansar em Ti, que eles possam, Senhor, confiar em Ti, que eles possam, meu Deus, depender de Ti. Reveste, Senhor, as suas vidas com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, para que os dados inflamados do maligno não lhes toquem, mas que eles sejam, Senhor, plenamente capacitados por Ti. Senhor, que durante esse período que o Senhor está permitindo essa situação, que eles possam entender e buscar em Ti a Tua vontade, o Teu entendimento, o crescimento, aquilo que o Senhor está querendo desenvolver em suas vidas, de forma que ao passarem por essa situação, haja um crescimento, haja um amadurecimento, haja, Senhor, uma renovação em suas vidas, de maneira tal que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, não apenas da vitória, mas durante todo o processo de luta, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.